Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda que eu tanto amo. Mais uma manhã com Deus, mais um momento da meditação da palavra do Senhor Jesus. Mais um momento que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui para adorar, engrandecer, louvar o seu santo nome. É mais um momento de meditação, de aprendizado. Hoje é o nosso 38º dia. Gente, eu nem acredito. Eu fico assim, maravilhada com tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Como hoje é o 38º dia, é sobre o perdão. E nós vamos estar falando, orando, buscando a Deus e vendo na luz da palavra do Senhor Jesus aquilo que o Senhor nos ensina sobre o perdão. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. Cristiane Bessa, bom dia, paz do Senhor. Keire Araújo, Cati Araújo, a paz do Senhor Jesus, bom dia, meu amor. Seja bem-vinda no nosso meio. Seja bem-vindo cada um de vocês, Leia Cordeiro, Jânio Amorim, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos cada um de vocês nessa manhã com Deus. É mais um momento da meditação. Hoje é o nosso 38º dia. É mais um dia, né, que o Senhor tem nos permitido para que estejamos aqui. Nos deu a chance de acordarmos, abrirmos os nossos olhos, respirar esse ar maravilhoso que Ele tem nos concedido e louvar, engrandecer por mais essa oportunidade. Deus é lindo, né, gente? O Senhor é maravilhoso e na sua bondade, no seu infinito amor, Ele é a causa de nós não sermos consumidos, porque Ele nos permite a cada manhã uma nova chance. Como o salmista Davi diz, mesmo no Salmo 5, né? Verso 3, ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Que o Senhor ele escute os nossos clamores nessa manhã. Que Ele possa ouvir a nossa voz, daquilo que estamos buscando dEle. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas e vai continuar fazendo no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento, apresentar a nossa vida diante do altar do Senhor, esse momento especial diante do altar do Senhor. Vamos nos dobrar diante da presença do Pai e agradecer por mais esse dia. Poderoso Deus, eterno Pai, Paizinho Santo, em Tua presença, Senhor, nos encontramos nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado, Senhor, o Senhor tem nos dado força, perseverança para continuarmos. Obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado a cumprir com esse propósito de 40 dias. Hoje é o nosso 38º dia. Ó Senhor, nós te louvamos por isso, porque o Senhor tem nos fortalecido através da Tua palavra, através do conhecimento dela, que nós temos sido libertos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelas mudanças que o Senhor tem feito em nosso meio, pelas transformações, Senhor. Senhor, pelo fortalecimento, Paizinho Santo. Abençoe cada um dos meus irmãos aí do outro lado. Meu Pai, aqueles que ainda irão entrar, aqueles que ainda vão assistir em outros horários. Meu Pai, vai visitando, vai trabalhando, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, abre o nosso intelecto para a compreensão daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor, a Tua serva. Usa-me conforme a Tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios que Tu não queiras. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu amor. Ah, Senhor, como eu sou grata a Ti, Senhor, porque Tu tem me dado o privilégio e tem dado o privilégio aos meus irmãos por cada manhã ouvirmos o cântico dos pássaros, sentir o vento bater no nosso rosto,
o sol que nos aquece durante o dia. Senhor, obrigado por esse privilégio, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, até mesmo pelas dificuldades, pelos problemas, Senhor, porque através dele nós crescemos. Ó, Paizinho Santo, toma o teu lugar de honra no nosso meio, toma o teu primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa e em tudo que iremos fazer. E desde já nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Hoje, como todos os dias eu falo, não teria palavra melhor para que a gente colocasse em prática e usarmos nessa manhã. Nós vamos falar sobre o perdão. O perdão. Será que nós perdoamos aquele que nos amamos? Será que nós temos um coração perdoador como Jesus? No seu infinito amor, Ele perdoa os nossos pecados. Vamos falar sobre perdão nessa manhã. Eu quero ler para vocês Mateus 6. Vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus 6, capítulo 12. Nós vamos ver que é a continuação do Sermão do Monte. E fala sobre várias coisas, nessa continuação do Sermão do Monte. Mas uma das coisas assim principais do Sermão do Monte, que nós vamos ver do capítulo 6, do 1 até o 18, nós vamos ver que ele fala sobre esmola, oração, jejum e também fala perdão. Aqui no versículo 12 ele diz: perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui foi o ensinamento do Pai Nosso, ensinando como nós deveríamos orar. Começando no versículo 9, ele diz assim: portanto vós orais assim: Pai nosso, que estais no céu, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Aí ele continua, glória a Deus. Ele disse: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É forte, irmão. É muito forte. O perdão é necessário que haja em nosso meio. Tem pessoas que passam por tantas aprovações e problemas, até mesmo no corpo físico. Lembra que nós falamos sobre as doenças espirituais e as enfermidades? Nós oramos pedindo a Deus primeiro a física e depois a espiritual. Se nós formos para a física, muitas enfermidades elas são causadas, por decepções, são causadas por, por falta de perdão também. O ódio, o rancor, ela causa enfermidade física. Por isso que nós oramos pedindo ao físico e também ao espiritual. Porque se nós não liberamos perdão, irmãos, o nosso corpo, ele sente, porque a pessoa guarda raízes de amargura, de decepções com pessoas que nos decepcionam. E uma série de outras coisas que nós vemos. Eu tenho certeza, vocês já confiaram em alguém que já havia decepcionado você antes? Aí você confiou
aquela pessoa, deu mais uma chance para ela e mais uma vez ela te decepcionou. Eu tenho certeza que cada um de nós já passamos por isso. Por darmos chance às pessoas, acreditando em mudança e tudo. E mais uma vez, e te decepcionar. Nós vemos que nem todo mundo merece a nossa confiança. Não é verdade? E muitas das vezes a gente quer depositar a confiança naquela pessoa, dando a chance a ela, mas ela é só a graça. O que nós devemos fazer nesse caso? Nós vamos ver um exemplo aqui no livro de Mateus, capítulo 18. Todo mundo conhece essa palavra. A partir do versículo 21 até o 22, diz assim: Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Essa foi a pergunta de Pedro para Jesus. E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Meu Deus, é forte. Irmão, você já imaginou nós termos que perdoar, continuar perdoando, né? E tudo. É fácil? Não é. Mas se nós voltarmos aqui para Mateus capítulo 6, ainda falando, né, no Sermão da Montanha, no final do Pai Nosso, da oração que Jesus nos ensinou, Jesus vai dizer, né, que quando ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que nós... Preste bem atenção, Jesus está ensinando a oração como nós devemos fazer diante de Deus. Será que nós temos perdoados aqueles que têm nos ofendido? Aqueles que têm nos humilhado, maltratado, nos decepcionado? Será que nós temos feito isso? Aí ele diz assim: e não nos induz à tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aí no 14 ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoará a vós mesmo. O perdão, ele gera perdão diante de Deus. Para que nós possamos sermos perdoados por Deus, nós temos também que aprender a perdoar. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra que nos dá a salvação e a libertação. Durante esses 40 dias, nós temos buscado em nossas vidas algo que sejamos libertos, que esteja atrapalhando a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. E lá em Mateus 18, voltando, nós vamos ver, né, Pedro falando, se aproximando de Jesus e dizendo: Senhor, até quantas vezes pecarás meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus diz: não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nós vemos que esse 70 vezes 7 aqui não é só perdoar uma vez. Sabemos que nós nos decepcionamos muito com muitas pessoas. Gente, se eu for falar de coisas que eu já passei na minha vida, que eu poderia nunca ter perdoado. Coisas assim que dói a alma, dói o espírito. E pessoas assim que eu amava muito,
Não que eu não ame mais, porque eu amo, mas assim, pessoas que você ama tanto, você confia tanto e você se decepciona. Talvez seja uma besteira para vocês, mas para mim não era uma besteira. Porque foi algo muito forte que sucedeu comigo. Eu me recordo que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, não muitos anos, mas alguns anos atrás, eu evangelizava, deve ter mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu evangelizava sempre na loja de uma amiga minha, de uma filha minha na fé. Alguém que eu ajudei, né, espiritualmente, ela estava desviada, eu resgatei, né, e ajudei muito aquela pessoa. E ela tinha comprado uma loja já com uma dívida. Pelo um pastor, né? Um pastor vendeu a ela uma loja com uma dívida. E ela não sabia dessa dívida. E a loja só... E eu me recordo que foi assim que eu a conheci, muitos anos atrás, que já tem quase uns 20 anos que eu a conheço. Mais ou menos, uns 19, 18 anos atrás. E eu ajudei, dei muito apoio a ela, orei com ela. Deus me usou para ela, Deus cumpriu com a palavra, porque não foi eu, foi Deus, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Ela cresceu e o que mais me satisfazia, e eu disse para ela, consagra tua loja ao Senhor, consagra tudo que está aqui dentro e oferece a Deus, porque Deus vai te retribuir. E assim ela fez. Irmãos, todos os dias era o meu prazer. Era o que eu mais amava fazer. Eu ia de manhã para a loja dela. Ela tinha um lugarzinho separado da área de venda dessas coisas, que era para tomar café. Eu sentava ali na mesa, levava, era o meu ponto de evangelização. Eu levava minha Bíblia, sentava ali e começava a evangelizar dentro daquela loja. Eu não saía. Todo mundo que entrava correndo atrás das pessoas, ó, toma aqui um panfleto, toma isso, atrapalhando as vendas. Não, não, não. Eu ficava no meu cantinho, sentadinha, na ponta de uma mesa, com minha Bíblia na mão, evangelizando. Chegava uma pessoa, pegava um cafezinho, pegava um salgadinho, sentava na mesa, porque era uma mesa comprida e tinha várias cadeiras. E ali, aquela pessoa perguntava, a senhora está lendo a Bíblia? E ali eu começava. Quantas almas eu ganhei ali dentro? Quantas e quantas? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí pronto, foi dessa forma que eu me sentia realizada, né? Nesse tempo. Era uma forma assim, meu Deus do céu, porque eu amo falar de Jesus. Um belo dia eu chego na igreja, eu e meu esposo, terminou o culto, o pastor veio falar comigo. Falou assim, irmã, quer te pedir algo. Aí eu falei, pois não, né? Aí ele disse assim, eu quero que a senhora pare de falar de Jesus dentro da loja de fulano de tal. Eu tomei um susto, irmão. Eu fiquei sem acreditar. Aí eu falei, o quê? Como é que o senhor... Ele, isso mesmo. Porque ela veio reclamar aqui. Me pediu para dizer para a senhora que não vai evangelizar lá dentro da loja dela. Aí eu olhei para ele, eu disse, pastor, muito te admiro. Como é que o senhor tem coragem de compactuar com algo errado? Eu não estou fazendo nada demais. E eu falei, eu repreendo essas palavras, tudo isso. Eu não aceito, porque nunca ninguém vai calar a minha boca. Enquanto eu tiver fôlego de vida, aonde eu for, eu vou evangelizar. E lá é um lugar público. Eu não estou... Ah, ela disse que está atrapalhando o business dela.
Aí eu falei, pastor, olha, irmãos, eu chorei amargamente, porque eu esperava qualquer outra coisa, menos isso. Alguém querer calar a minha boca e proibir de eu falar de Jesus. E principalmente uma pessoa que eu aprezava tanto, que eu fiz tanto por ela, ajudei em oração e tudo. A única forma de gratidão que ela poderia demonstrar a mim era dizer, não, pode ficar aí, pastora, ou missionário, porque na época eu não era pastor. Eu tenho muitos anos atrás. Eu tenho 17 anos de pastorado. E ela me proibiu. Só que ela não me parou. Ela não teve coragem de chegar até a mim para dizer que eu não podia evangelizar mais ali, naquele local. Ela não teve. E muito me admiro um pastor aceitar isso. Eu repreendi. Eu saí dali chorando dentro do carro, conversando com meu esposo. Mas, irmãos, eu orei, entreguei a vida dela a Jesus. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, para que ela venha ter um encontro contigo. Realmente, irmão, tem mais de 10 anos. Se tem uns 17 anos de pastorado, deve ter uns 18 anos, porque eu ainda não era pastora nessa época. Eu era só missionária. E eu me recordo que um mês depois que isso ocorreu, que eu fui repreendida. E para liberar perdão, irmão, não é fácil. E hoje é o quê? Sobre perdão. Perdoar, como aqui, tá em Mateus capítulo 18. Pedro perguntando a Jesus, perguntando, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até quanto? 7? Aí Jesus responde, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Nós temos que perdoar o nosso irmão. Irmão, continuei indo na loja dela. Ia, dava bom dia, boa noite, ela toda desconfiada. Eu dava um sorriso. Eu não tava ali comendo de graça, porque se eu sentasse lá, eu tomava meu café, eu pagava. Se eu comesse alguma coxinha, sei lá, algum, salgadinho, eu pagava. Eu não a devia. Mas o meu ministério ali dentro ficou tão conhecido de eu estar evangelizando, porque as pessoas vinham todas as manhãs tomar café lá. E todas elas não eram só alimentadas fisicamente, mas espiritualmente também. E essas pessoas hoje servem a Deus, muitas delas que me conhecem. Irmãos, nós temos um valor, nós não temos um preço. Ninguém nos compra, nós temos um preço. Nós não temos preço, nós temos valor. Valor, isso que eu quero dizer. Então, eu continuei indo. Só que foi ao ponto que eu disse, sabe de uma coisa? Eu não perdoei. Não cheguei a falar para ela. Eu te perdoei, fiquei na minha. Mas a minha demonstração de que aquilo não tinha me feito parar ou suscitou uma ira dentro de mim, um ódio pela vida dela, porque tem gente que quando acontece isso, sai falando para Deus e o mundo. Acaba com a vida da pessoa que te decepcionou, te maltratou. Aí entra o espírito de contenda, entra o espírito de fofoca. Isso tá certo? Não. Isso não é sinal de perdão. Eu tô contando hoje aqui como testemunho. Foi algo que eu vivi. Mas eu perdoei e eu a amo muito. Você sabe o que aconteceu? Um mês depois. Era por volta de 9h30 da noite. Meu telefone toca, era ela. Chorando, desesperada, me pedindo ajuda. Eu já estava na cama de pijama. Você sabe o que eu fiz?
Eu disse, me aguarde aí, já estou chegando. Me levantei, troquei de roupa correndo. E fui buscá-la na frente da igreja. Ela foi roubada, o carro dela foi roubado em frente da igreja. E o pastor estava lá. Aquele pastor que veio me pedir, que ela tinha mandado que eu parasse de falar de Jesus. E eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu nunca, não vai ser o Senhor, não vai ser ninguém que vai calar a minha boca e a minha voz. Porque aonde eu for e onde eu tiver, eu vou evangelizar. Aquele pastor mesmo estava lá tremendo. Ele teve alguma atitude para ajudar ela? Não! Ela teve que ligar para mim, para eu correr, sair da minha casa. Isso aí, irmão, é demonstração de perdão. Fui, cheguei lá, consolei, orei, liguei para a polícia. Acionei a polícia. Polícia aqui nos Estados Unidos é assim, ó. A polícia veio, fez o repórter, eu fiz tudo porque ela não conseguia, ela tremia. O pastor, do mesmo jeito, não tava nem aí. Não fez nada. Acharam o carro dela na mesma noite, mas o carro dela tinha sido batido, deu perca total. O ladrão fugindo, bateu no muro, quebrou, acabou com o carro dela. Eu fiquei alegre com aquilo? Não, de jeito nenhum. Eu, com amor, aquele mesmo amor que o Senhor me amou e tem me ensinado todos os dias a amar e perdoar. Eu, com esse mesmo amor, eu amei e perdoei a ela. E depois disso, irmãos, só foi uma bola de neve na vida dela. Olha, nós temos que ter tanto cuidado na nossa vida, irmãos. Tanto cuidado. Porque tudo que façamos aqui tem a lei do retorno. O que você planta, você colhe. Então, por isso que eu digo, ame essas pessoas. Perdoe ela. Não quer dizer que você vai ter que conviver com essas pessoas. Que você já se decepcionou por várias e várias vezes. Porque quantas e quantas vezes nós nos decepcionamos? Quantas? Às vezes, olha, aqui, às vezes, da palavra do Senhor, se a gente for aqui em Romanos 6, capítulo 1, nós vemos que se nós não conseguimos liberar perdão, irmãos, olha bem, ele fala sobre a graça, não nos deixa permanecer no pecado, antes ela nos livra do poder do pecado. Diz assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você sabe por que eu estou lendo essa passagem? Para lembrar de vocês. Porque cada um de nós, eu quero saber aqui entre nós, quem é que nunca pecou, entristeceu a Deus depois de convertido? Quem? Quem abandonou? Quem nunca abandonou o Senhor depois de convertido? E mesmo assim, hoje nós temos uma chance diante de Deus, porque nós temos meu Deus, aleluia, o Deus Filho, Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados, para ser Ele que é o nosso advogado diante de Deus. Isso não quer dizer que nós vamos ficar só pecando direto. Ah, não,
Eu tenho Jesus como meu advogado. Aí você cai mais uma vez, depois cai outra, depois cai outra. Não, não é bem assim não, irmãos. Jesus nos levanta, levanta. Mas lembra de uma coisa, que esse mesmo Deus que nos levanta, Ele vai nos julgar. Nós vamos ter que prestar conta diante do tribunal de Deus por todos os nossos atos. Por isso que é necessário nós também aprendermos a perdoar. Porque no versículo 6, 12 de Mateus, preste bem atenção, o 6,12 ele diz o quê? Perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que estamos fazendo isso? Aí o versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai, que estais no céu, vos perdoará a vós mesmo. Se você não consegue perdoar ao seu próximo, aquele que te maltratou, aquele que te humilhou, aquele que te caluniou, aquele que jogou pedra em você, se você não conseguir perdoar ele, como é que nós vamos alcançar misericórdia diante de Deus? E outra coisa, lembre-se que Deus, ele nos perdoa quando nós buscamos, verdadeiramente nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Ele nos perdoa. Que isso é um exemplo maravilhoso, mas não é por conta disso que nós vamos abusar da misericórdia de Deus. Justamente, não devemos. Porque de uma vez por todas, nós sabemos que quando nós morremos pelo pecado, o Senhor, ele pega todo o nosso pecado, quando pedimos perdão diante de Deus, ele pega todo o nosso pecado, lança no mar do esquecimento, para lá ele nem olha mais. Nós somos nova criatura, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Aí de repente eu estou servindo a Deus, daqui a pouco a minha carne é mais fraca e daqui a pouco eu estou pecando. Eu estou caindo em pecado. Eu estou enganando, estou roubando, estou matando. Ei, matar não é só você chegar, dar uma facada numa pessoa, tirar a vida de alguém. Você mata também com uma palavra, com a língua, porque você tá ofendendo, você está ferindo com palavras o seu próximo. Você está pecando. Aí mais uma vez você começa a cometer os mesmos erros que você cometia antes no seu passado. Você não consegue libertar e Jesus já te perdoou. Jesus já pegou todo o teu passado, lançou no mar do esquecimento. Aí você cai em tentação, você peca novamente. Aí o Senhor, mais uma vez, aí você pede perdão ao Senhor, o Senhor te perdoa novamente. Aí o acusador, aquele que só sabe acusar. Porque olha, Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Porque essa é a especialidade dele. Ele não tem amor e nem misericórdia por ninguém. Ele não dá nada a ninguém sem querer a tua alma em troca. Porque a pessoa tem uma morte terrível. Aí Jesus, pela sua infinita graça e amor, vai diante do Pai e diz: ô Pai, ó, eu sei, Senhor, eu conheço como eles são atentados. Aí Deus mais uma vez perdoa-nos, nos dá a chance. Mas irmãos, por isso que a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Foge. Deus nos perdoa. E nós precisamos também aprendermos a perdoar o nosso próximo. Isso não quer dizer que nós vamos ter relacionamento com eles. Nós vamos confiar novamente neles. Nós perdoamos e deixamos ele lá com Deus.
Pois é. Assim aconteceu comigo essa história. E eu a perdoei. E eu ajudei ela muito, muito mesmo, depois disso tudo. Ela chegou a perder a loja dela, né? Ela chegou a perder a casa, perdeu tudo. Eu me alegrei com isso, não. Ainda cheguei a ajudar até fazer mudança da casa a qual ela perdeu. Eu ajudei. Isso é que é perdão, irmão. Isso é que é amor. É quando você não olha o que essa pessoa te fez, te feriu, te humilhou, te maltratou. Mas você vai lá e você está à disposição. Você perdoa, porque muitas das vezes a pessoa, quando ela faz algo contra a sua pessoa, não é ela que está fazendo, cometendo. É o inimigo na vida dela. Só lembra disso. E que essas pessoas, elas são mais fracas espiritualmente do que você. É fácil? Não é. Mas também não é difícil. Depois que nós temos esse verdadeiro encontro com Deus, esse encontro maravilhoso com o Pai que está no céu, que Ele é amor, Jesus é amor. Ele começa a transformar a nossa vida de dentro para fora e nós precisamos liberar perdão. Quantos de nós nos decepcionamos todos os dias? Quantos? Pessoas que, né, você já ajudou uma vez, era seu amigo, você confiou, era sua amiga, e essa pessoa pegou, te traiu novamente. Perdoa. Mas não quer dizer que você vai ter que continuar confiando nessa pessoa. Mas perdoa, libera perdão para que você não fique enfermo. Você não fique com um coração amargurado, porque um coração amargurado, ele só murmura, ele só reclama, ele só fala mal. E tudo isso causa dentro de vocês enfermidades. Porque tem enfermidade física, tem enfermidade na alma. E você vai estar dando legalidade ao inimigo. Você começa a abrir portas para Satanás. Aí ele vem, entra e faz a festa na tua vida. Tem gente que são crentes. Se dizem crente, até o diabo é, né? Porque ele crê em Deus. E ele teme, viu? Tem pessoas que se dizem cristão, mas o seu testemunho não condiz com aquilo que eles se dizem ser. São pessoas que só fala palavrão, maltrata os seus funcionários, maltrata o seu esposo, maltrata a sua esposa e diz que é crente. Humilha as pessoas. Essas pessoas são amarguradas. Essas pessoas, elas estão cegas, é porque a vida toda delas, elas sofreram tanto, que elas construíram paredes ao seu redor, como se fosse uma proteção, que elas acham que se alguém fez mal a ela, todas as outras pessoas sabem. Ou então, quando elas começam a subir ou crescer um pouquinho, elas começam a pisar nos outros. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Irmãos, ame e perdoa. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele nos liberta. Quando perdoamos aqueles que nos fez mal, meu Deus do céu, você tira todo o peso. Eu recentemente passei por uma decepção, uns 3 anos, 3 anos atrás. Eu passei por uma decepção, mas aquilo ali, ó. Você sabe o que é, irmãos? Se eu, como pastora, como ministra do Evangelho,
eu não perdoar, se eu não praticar aquilo que eu prego, eu não sirvo para servir a Deus. Qual é o exemplo que eu vou dar para as minhas ovelhas sobre o perdão? Como hoje eu estou pregando, ministrando sobre o perdão. Hoje é o nosso 38º dia. Nós vemos aqui exemplo, né, dentro da Bíblia. E eu quero ler para vocês olha, o 14 e o 15 diz assim, né? Como eu te falei. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se nós não conseguimos perdoar aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm nos maltratado ou que já nos maltratou no passado, já fez alguma coisa contra a nossa vida, contra a nossa família. Você sabe quando é que nós vamos ser perdoados diante de Deus? Nunca. O Senhor não vai perdoar-nos. E nós temos que aprender. Libera perdão. Que nessa manhã, diante do Pai que está no céu, nós possamos pedir perdão e liberar perdão. Possamos falar com Deus e dizer: Pai, perdoa-nos, Senhor. Como está na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza ou nos conduza à tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, porque teu é o poder, a glória para todo sempre. Perdoa-nos, Pai, porque quantas e quantas vezes, Senhor, pecamos contra Ti, contra a Tua palavra. E nos ajuda no Senhor a perdoarmos aqueles que têm nos ofendido. Aqueles, Senhor, que já nos feriram, nos humilharam. Coisas que foram lá do passado, mas até hoje, Senhor, muitos de nós temos carregado essa raiz dentro de nós de amargura, de ódio, de vingança. Mas, meu Pai, arranca nesse momento, eu te peço, pela vida dos meus irmãos aí do outro lado. Aqueles que não conseguem liberar perdão e que muitas das vezes diz que perdoou, mas continua falando a mesma coisa. E continua demonstrando o contrário. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, tem de misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E fortalece, Senhor, cada um dos meus irmãos aí do outro lado. Para que eles possam, Senhor, perdoar. Liberar perdão para que eles possam ser libertos. Para que a sua vida venha a ser transformada. Porque a falta do perdão, nós sabemos, Deus, ela amarra toda a vida do ser humano. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, visita agora cada um dos meus irmãos. Visita cada lar, cada família aqui representada. Para que haja, Senhor, uma libertação. Senhor, que haja um perdão, Senhor, na vida deles, que eles possam liberar perdão àqueles que os ofenderam. E também pedir perdão, Senhor, pelas suas falhas, porque muitos querem serem, Senhor, querem perdoar, mas e muitas vezes não querem pedir perdão, porque também eles feriram alguém. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, porque precisamos aprender. Meu Pai, ensina o meu irmão, a minha irmã, a
também a ser humilde o suficiente e pedir perdão também pelas suas ofensas. Ó Pai, em nome de Jesus, limpa, trabalha de dentro para fora. Trabalha, meu Deus. Senhor, restaura, meu Deus, a fé, a comunhão. Senhor, a paz que só o Senhor pode dar às nossas vidas, a confiança, a mudança, a transformação. Muda, meu Pai. Toca, transforma, faz aquilo que nós não podemos fazer, só o Senhor pode. Nos dá um dia de bênção em Tua presença, nos proteja, livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, da língua ferina, das orações contrárias, livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Ó Pai, abençoa-nos, Senhor, nos dias de hoje, abençoa a nossa casa, a nossa família, nos proteja e proteja cada um dos nossos familiares. E nos liberta, Pai. Nos liberta e tira do nosso meio tudo que não provém de Ti. Meu Deus, visita o órfão, a viúva. Visita, meu Deus, os caídos, os necessitados, os abatidos. Visita, transforma a vida deles. Muda. Senhor, visita aqueles que estão passando por enfermidades, que têm lutado pelas suas vidas, que estão no leito de um hospital, aqueles que estão na UTI, os médicos, as enfermeiras, os ajudantes, todo o pessoal que trabalha dentro do hospital, que tem colocado as suas vidas também em risco. Visita, os proteja, Senhor. Dá a chance, Senhor, para que eles também possam ter um encontro contigo e que haja uma libertação, que haja uma salvação, que haja cura no nosso meio. Ó Pai, fortifica a Tua noiva, fortifica a Tua igreja, fortifica as nossas vidas e nos dá um dia de bênção na Tua presença, nos escondendo no Teu esconderijo. E desde já, Paizinho Santo, nós queremos Te louvar e Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Shalom, shalom Adonai. Baruch rabá, Bishem Adonai. Benditos são todos aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje foi o nosso 38º dia. Estamos na reta final. Só falta mais 2 dias aí na frente. Estaremos terminando o nosso propósito de 40 dias. Pegue cada dia desse, cada palavra dessa. Coloque em prática tudo aquilo que vocês têm aprendido. Cresçam. Não fique só de ouvir, mas sejam praticantes. É muito bom ouvir, porque a nossa libertação vem no ouvir a palavra do Senhor. Ela nos liberta, ela nos renova, ela nos fortalece. Mas não ficamos só como ouvintes, mas sejamos praticantes dessa palavra. E aí o Senhor Jesus vai nos abençoar grandemente, eu tenho certeza. Ele vai continuar abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E vocês vão crescendo com cada step by step, né? Passo a passo que nós fizemos durante esses 38 dias. Pega cada palavra dessa, aprenda, cresça, pratique, né? Coloque em prática, que nós vamos crescer. Eu tenho certeza nisso. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio e vai continuar fazendo. Não tema, tem pessoas que fogem de Deus, tem medo. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que Ele sonda, Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe, Ele te conhece, Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, Ele sabe o teu ponto fraco. E Ele quer te ajudar nas tuas fraquezas. O Senhor, Ele quer te levantar, Ele quer te firmar. Segura na mão do Pai, caminha com Ele. Coloca em prática.
porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai mudar toda essa situação. Primeiro, nós temos que aprender a deixarmos ser moldado por Deus e praticar tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco e nos ensinado durante todos esses dias através da palavra dele. Não vamos ser somente ouvintes, hein? Mas praticantes daquilo que nós temos ouvido, nós temos aprendido da sua palavra. Então vamos praticar a palavra do Senhor, vamos viver essa palavra que nos liberta todos os dias. E eu tenho certeza que maravilhas vocês vão começar a ver no seu meio. Amanhã será o nosso 39º dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, reta final, glória a Deus, aleluia. Eu não vejo a hora, gente, de fechar os 40 dias. Só falta mais 2 dias. Hoje é o nosso 38º, amanhã será o 39º e depois chegaremos no 40º e vamos terminar e fecharmos esse propósito com Deus com chave de ouro. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que junto comigo durante esses 38 dias tem sido perseverante, não tem perdido uma. Tem pessoas que viram para mim: pastor, eu não pude participar de manhã, mas eu assisti à tarde, eu assisti à noite, foi uma bênção, a palavra foi para mim. E eu louvo a Deus porque Deus, ele fala. Deus, ele está no tempo, fora do tempo. Ele está no presente, ele está no passado, no presente e no futuro. E o Senhor, ele é infinitamente mais, muito mais daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Ele é grandioso e ele é o puro amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer sobre ti e te dê paz, não somente hoje, mas eternamente. Amém? Shalom Adonai, um beijo no coração. Não se esqueça, hoje à noite tem estudo da palavra, capítulo 16 de 1 Coríntios. Vem estudar conosco, vai ser uma bênção e tem sido uma bênção. Ontem eu não tive como participar, eu estava me sentindo muito dodói, mas tô melhorzinha um pouquinho hoje, glória a Deus. Mas olha, fica aí, ó, um beijo, a paz do Senhor Jesus e shalom, e até amanhã de manhã, hein? No mesmo horário. A paz, um dia de bênção.